Boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 23 de novembro. Uma cratera aberta pela erosão ameaça uma rodovia que liga Goiás ao Distrito Federal. Peritos investigam o desabamento de uma calçada durante um evento de Natal em Santa Catarina. 30 pessoas caíram no buraco. No Pará, a Polícia Federal procura fraudadores do INSS. Um homem foi preso durante a operação da Polícia Federal para combater crimes contra a Previdência Social aqui no estado do Pará. Logo mais eu trago todas as informações aqui no Brasil TV. Alívio no Pantanal. Chuva encerra trabalhos de 5 meses dos bombeiros que combatiam as queimadas na região. E morreu em São Paulo José Rodrigues Pereira, o Barra Mansa, tradicional locutor da festa de peão de Barretos. É agora no Brasil TV. A erosão abriu uma cratera chamada na região de Vossoroca, que assusta os moradores de Valparaíso, no entorno do Distrito Federal. Tarciano Oliveira. Oi, Marcelo, essa Vossoroca de Valparaíso de Goiás tem 700 metros de extensão e ocupa uma área de mais de 8.400 metros quadrados. É um fenômeno natural, mas quando a erosão acontece no meio urbano e não é reparada, ela pode avançar para uma Vossoroca. O processo pode ter começado devido à falta de infraestrutura de drenagem de águas. A Vossoroca fica em uma área particular, em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. O Ministério Público pediu a recuperação do local, mas até hoje as obras não começaram. A Vossoroca pode avançar em direção à BR-040. A rodovia liga alguns dos maiores municípios goianos ao Distrito Federal e é caminho para os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O último prazo dado pelo Ministério Público para a recuperação da área da Vossoroca venceu na semana passada. A partir de agora, os proprietários podem pagar multa diária de até R$100 mil. Marcelo. Em Joinville, Santa Catarina, peritos, bombeiros e a prefeitura, todos investigam as causas da queda de uma calçada ontem à noite durante uma apresentação de Natal. Essa cratera se abriu, acabou engolindo mais de 30 pessoas, mas ainda bem que todas tiveram ferimentos leves. Era para ser uma noite de festa com o evento que marcava a abertura oficial do Natal em Joinville. Uma multidão se formou na frente da prefeitura para acompanhar o espetáculo. Mas por volta das 8 horas da noite, com apenas 4 minutos de espetáculo, aconteceu a queda. Parte de uma calçada que ficava suspensa sobre uma galeria fluvial cedeu e várias pessoas que estavam em cima caíram na galeria. Este vídeo, gravado segundos após a queda, mostra as pessoas dentro da galeria. É possível ver que ainda há água no local. Alguns dos feridos não conseguem sair. As pessoas se penduram no que sobrou da calçada para tentar ajudar. Neste outro vídeo, é possível ouvir o desespero da multidão. Sai! Socorro, pessoal, tudo caindo aqui! Cedeu a parte, foi todo mundo para baixo, olha ali! Quantidade de gente lá embaixo, olha só que absurdo! Este grupo pediu a chegada dos socorristas. O resgate começou a ser feito pelas pessoas que estavam no local. Não pisa na calçada, fica para trás, mais para trás. Minutos depois, bombeiros que estavam no evento e socorristas de uma base do SAMU que fica em frente ao local fizeram o resgate das vítimas. Ao todo, 33 pessoas precisaram ser levadas para hospitais da cidade, entre elas 12 crianças que foram encaminhadas para o hospital infantil. A assessoria da unidade informou que todas tiveram apenas escoriações leves. A Prefeitura de Joinville decidiu manter a programação normalmente, que começou com cerca de 1 hora de atraso. O locutor do evento anunciou para o público que não havia vítimas graves entre os feridos e solicitou às pessoas que evitassem se escorar nas grades de proteção. A calçada que cedeu passa sobre uma galeria fluvial. O rio Cachoeira, que passa por ali, é poluído. Por isso, além da queda, outra preocupação é a contaminação das pessoas que tiveram contato direto com a água do rio. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias estiveram no local ainda na noite de ontem para começar a apurar as causas do acidente. Técnicos da Defesa Civil fizeram uma primeira análise. A Prefeitura informou que também irá investigar o que provocou a queda da calçada. A suspeita é de que a estrutura de concreto que ficava suspensa sobre a galeria não tenha suportado o peso da multidão que se concentrava no local.
Todos os feridos já tiveram alta e a prefeitura diz que vai acompanhar quem precisar de atendimento médico daqui para frente. Em Londrina, no Paraná, o que desabou foi o muro de uma churrascaria. Toda a região foi interditada pela Defesa Civil. Pouco antes das 4 horas da tarde, a câmera registra um dos trabalhadores da churrascaria entrando no local pelos fundos. Menos de 10 minutos depois, o muro do mesmo lugar cai, engolindo as motos dos funcionários e todos os equipamentos que estavam na área, como a câmara fria e alguns botijões de gás. Apesar do estrago, felizmente ninguém se machucou. Mas por segurança, a Defesa Civil do município interditou a churrascaria. Os responsáveis pelo local contrataram um engenheiro para avaliarem os riscos para a estrutura. Ela corre um risco ainda. As estacas podem dobrar ou quebrar e descer. Então precisa urgentemente segurar isso aí. A gente vinha entrando em contato com o pessoal desse outro empreendimento com relação à nossa obra, né? A gente começou a ter problemas de rachadura grande, o nosso portão de acesso não fechava mais porque o muro começou a ceder, a nossa central da câmara fria começou a esticar e começou a ter rachaduras grandes na lateral e a gente via que podia ter um risco de desabamento. Já no prédio residencial, encostado ao terreno da obra, parte da área de circulação de veículos e pedestres está isolada por conta do risco para o muro. Moradores não precisaram sair. Existe um imenso perigo do nosso muro deslizar e cair. E com ele outras estruturas de dentro do condomínio, por exemplo, a entrada da garagem. Hoje, operários estão correndo para tentar reduzir os riscos para as estruturas ao redor do terreno. O objetivo inicial é repor parte da terra retirada. No Rio de Janeiro, os 8 mortos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana, já foram identificados. As armas dos policiais que participaram da operação ainda não foram apreendidas para a investigação. Diego Aidar. Os agentes da Polícia Civil reúnem as peças para montar o quebra-cabeça. As primeiras horas de uma investigação são fundamentais. A preservação de provas, evidências, testemunhas. Mas a Polícia Civil só foi acionada mais de um dia depois da ação. Os corpos foram removidos pelos próprios moradores após ficarem o domingo inteiro no mangue. Até agora, as armas dos policiais que estavam no Complexo do Salgueiro não foram apreendidas. Os 8 mortos no Complexo do Salgueiro já foram identificados. O último nome foi divulgado hoje de manhã. A polícia ainda não confirmou se ele tem antecedentes criminais. Dos outros 7 mortos, 5 deles tinham passagem pela polícia. 3 corpos já foram liberados pelo Instituto Médico Legal. Um suspeito de ter atacado uma equipe da PM no sábado também foi baleado. Ele foi encontrado ferido no domingo e acabou morrendo. A organização internacional Human Rights Watch divulgou uma declaração em que diz que, mais uma vez, se trata de uma operação mal explicada e cheia de pontos de interrogação, e que o Ministério Público deveria iniciar imediatamente uma investigação minuciosa e independente. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. O Ministério Público informou que também vai apurar a operação com um perito independente. Um dos objetivos é saber se houve violação de direitos humanos. Promotores disseram que pelo menos 3 homens mortos usavam roupas camufladas. Os agentes descobriram a rota de fuga usada pelos criminosos, que vestiam roupas camufladas. Neste vídeo, eles atiram com um fuzil. A Defensoria Pública do Estado apontou preocupação por não ter havido comunicação imediata da PM à Polícia Civil e ao Ministério Público sobre os corpos. E também por não ter havido preservação do local para a perícia. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Assembleia Legislativa também disseram que vão acompanhar o caso. Para o diretor da Federação de Favelas do Estado do Rio, esse é o retrato de uma política de segurança que precisa mudar. Essa política, ela não protege, não garante os direitos nem dos moradores das comunidades e nem dos policiais que participam dessas operações. A PM disse que instaurou um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da ação e disse que colabora com as investigações. Começou hoje o julgamento de 2 filhos da ex-deputada federal Flor de Lis. Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos de Souza respondem pela morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019.
O Flávio é acusado de ter feito os disparos que mataram um pastor. O corpo de Anderson tinha 30 perfurações. Ele foi preso no velório do padrasto e a arma do crime achada dias depois escondida no quarto de Flávio, que inclusive chegou a confessar o crime à polícia, mas voltou atrás depois. Já Lucas dos Santos é acusado de ter ajudado a comprar a arma do crime, uma pistola. A previsão é de que esse julgamento dure de 2 a 3 dias, já que devem ser ouvidas 18 testemunhas de defesa e acusação, além dos réus. A ex-deputada federal Flor de Lis foi cassada em agosto. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido. Além dela, mais 5 filhos e a neta estão todos presos. Mas estes julgamentos ainda não têm data marcada. Uma boa notícia lá no Pantanal. O período de chuvas trouxe um alívio para o Mato Grosso do Sul. As equipes do Corpo de Bombeiros que monitoravam e combatiam as queimadas deixam as áreas hoje depois de quase 5 meses de muito trabalho. Caíto Mileiro. Apesar de ainda em pouca quantidade, as chuvas estão retornando ao Pantanal e isso controlou a situação dos incêndios. É por isso que o Corpo de Bombeiros encerrou hoje a Operação Efesto Pantanal, que foi desencadeada para fazer o combate aos incêndios no bioma. A Operação Efesto começou no dia 3 de julho e teve a duração de 144 dias. Ao longo desse período, foram mais de 790 bombeiros militares trabalhando nos combates. 101 viaturas, 13 embarcações, 6 aeronaves Air Tractors, aquelas aeronaves que fazem o combate direto ao fogo, uma aeronave para o transporte de pessoal, um helicóptero e 971 materiais e equipamentos, como bombas costais, sopradores e abafadores. Durante a Operação Efesto, foram atendidas 6.845 ocorrências e 5.759 focos de calor foram monitorados e vistoriados. A parte boa é que houve uma redução significativa na área queimada em relação ao ano passado. Foram 48,23% a menos de destruição no Pantanal. Morreu hoje em São José do Rio Preto, que fica no interior de São Paulo, José Rodrigues Pereira, o Barra Mansa, tradicional locutor e muito conhecido da festa de peão de Barretos. José Rodrigues Pereira, conhecido como Barra Mansa, nasceu em Adolfo, no interior de São Paulo, mas há mais de 30 anos vivia em São José do Rio Preto. Além de locutor de rodeios, ele era radialista e cantor. Começou a atuar nas arenas em 1977 e 5 anos depois fez sua primeira narração na festa do peão de Barretos, onde se consagrou como locutor oficial do evento. O tenor das arenas tinha como marca registrada a voz grave e forte. Ô, Barretos! Barra Mansa tinha mais de 40 anos de locução em rodeios e fazia em média 43 festas por ano. Barra Mansa estava internado aqui na Santa Casa de São José do Rio Preto depois de ter passado por uma cirurgia de emergência para tratar de uma hérnia. Segundo os médicos, o quadro do locutor era grave e ele não resistiu. Mais cedo, o perfil oficial do maior rodeio da América Latina lamentou a morte do locutor numa rede social. O Brasil perdeu na manhã desta terça-feira o tenor das arenas, o locutor de rodeios José Rodrigues Pereira, o Barra Mansa, mais de 30 anos narrando a festa do peão de Barretos. O Circuito Internacional de Rodeio no Brasil, a PIBAR, também se manifestou se solidarizando aos amigos e à família. Hoje no próximo bloco, a operação em 3 estados que caça uma quadrilha que usava barcos de pesca para levar cocaína para a Europa. E carros percorrem bairros do Recife para vacinar o pessoal que está atrasado. Até já. Estamos de volta. O governo federal sancionou hoje a lei que cria o Auxílio Gás. Giovana Teles. A lei foi sancionada, publicada no Diário Oficial, mas o governo ainda não sabe quando vai começar a pagar o Auxílio Gás. Devem receber as famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Ou então, as famílias que tenham pelo menos uma pessoa que receba o benefício de prestação continuada, o BPC. Pela lei, o governo vai pagar pelo menos metade do valor médio nacional do botijão de gás, que hoje está em R$ 102. O Ministério da Cidadania informou que tem os recursos para pagar o benefício apenas para o mês de dezembro e que ainda é preciso sair um decreto para regulamentar a lei.
Giovana Teles, para o Brasil TV. A gente vai falar agora e te mostrar flagrantes de descarte irregular de toneladas de lixo e muito próximo à represa de Guarapiranga, que fica em São Paulo. A área de proteção ambiental e a água da represa abastece cerca de 3 milhões de moradores. O caminhão dá ré devagar. Em volta, as pessoas já esperam. De repente, a portinhola se abre e da caçamba caem quilos e mais quilos de restos de construção. O pó que sobe não incomoda quem está por perto. Os homens logo começam a remexer o lixo para ver se tem alguma coisa que possa ser aproveitada. Esse morador vive perto do descarte irregular. Ele tem medo de mostrar o rosto e ser ameaçado, mas conta que o problema é antigo. Mas ninguém toma providência, entendeu? Já são meses, são anos já que está acontecendo isso. São anos. Tá? Às vezes faz denúncia, às vezes a polícia vem, aí eles dão um tempo, entendeu? Deixa baixar a poeira e depois continua de novo. Esses flagrantes foram feitos no período da manhã. Em apenas 2 horas, pelo menos 5 caminhões jogaram lixo e entulho no terreno, a maioria sem placa. Tudo ao lado de uma área de mata nativa e a poucos metros da represa de Guarapiranga, que abastece 3 milhões de paulistanos. E não é só do lado de lá do morro que existe esse descarte irregular de entulho. O que muda é a quantidade. Lá são toneladas. Aqui são restos de móveis, pedaços de madeira, tijolos. Os moradores incomodados, para que o lixo não se acumule por aqui, costumam atear fogo em tudo. O número de crimes ambientais aumentou 91% de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2020, foram 506 registros. Já em 2021, 971. Muitas das pessoas ainda cometem crimes ambientais por desconhecimento, mas a grande maioria faz talvez por verificar exatamente isso, ou que a pena é branda, ou por achar que não será punido. É tanta sensação de impunidade que os infratores não ligam nem para a placa que avisa o básico. Foram os próprios moradores que decidiram chamar a atenção. Mas não deu resultado. Olha só esse casal nem aí pro alerta. Sem a menor cerimônia, eles arremessam os pedaços de madeira lá embaixo. Tem uns que insistem mesmo, vendo a plaquinha, coisa que não enxerga, não sabe ler, sei lá. Chega e nem tá aí, né? E fica jogando tranqueira velha, colchão, entulho e tudo mais. Mas o crime ambiental não é só o descarte irregular de lixo. Tem ainda a soltura de balões, incêndios em mata, apreensão de animais com risco de extinção. Para a polícia, as denúncias são uma arma fundamental para impedir esses casos. Com o recebimento de denúncias, basicamente, né, a grande porta de entrada hoje do policiamento ambiental, e para isso existe um aplicativo para isso, que é o Denúncia Ambiente, está disponível nas lojas aí para download. Ele é um aplicativo da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, onde a pessoa ela consegue selecionar ali a natureza da infração que ela quer denunciar, e essa informação chega para nós. E aí, mediante planejamento, é verificado a quantidade de viaturas para aquela demanda, a quantidade de policiais, materiais, aí sim é realizada ali uma operação. Estudantes de todo o país retomam hoje os estudos depois das primeiras provas do Enem que foram aplicadas ontem. Te lembrando que domingo tem mais. Um dia depois da prova, a sala deste cursinho em São Paulo tinha cadeiras vazias e só 30 alunos presentes. Não se engane, porque ninguém faltou na segunda-feira. Outros 46 estudantes acompanhavam tudo online. Nada de ressaca. A aula de hoje já era preparação para a prova de exatas, no domingo que vem. O compartilhamento vai contar para a camada de valência dos dois. A Giovana já corrigiu quase toda a prova. Segundo ela, estava bem cansativa. Porque demanda muito tempo, demandou muito esforço e não só cansado por causa da prova, mas pelo estresse que foi, pela importância que a prova tem. A Camille sentiu que as questões foram longas e interpretativas, mas se surpreendeu mesmo com o tema da redação. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. A gente sempre espera algo relacionado com a juventude, né? Com o que a gente vive. E um tema que fala sobre os documentos civis, ele bate um pouco na gente, é um choque. Além da redação, o primeiro dia de provas do Enem teve 45 questões de linguagens e 45 de ciências humanas. Para o professor Victor Jean Lemos, a prova foi complexa e desafiadora.
Quando você teve a mudança nos últimos anos de colocar as humanidades num único dia junto com uma prova de linguagens, você pega textos que é um quarto da folha, né? Então, na verdade, é a metade de uma folha, um quarto do caderno todo, acaba incomodando o aluno. O exame deste ano foi feito em meio à crise no INEP, o instituto que organiza o Enem. Nas últimas semanas, 37 servidores pediram exoneração, alegando interferência do governo e assédio moral. Depois da prova, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, elogiou a condução do exame e rebateu as denúncias de interferência política. Se tivesse nossa interferência, pode ser, até falam hipoteticamente, poderia ser que algumas perguntas nem estivessem ali. Então vocês viram que não houve, isso que eu quero deixar para toda a mídia, não houve sequer qualquer uma interferência e escolha de perguntas. Em entrevista à Globo News, Maria Inês Fini, ex-presidente do INEP, disse que essa pressão dos servidores do Instituto foi fundamental para que a prova não tivesse censura. Mas, para ela, o exame não foi atual. Os itens são datados de até 2018, porque não houve nova elaboração de itens, não houve novo pré-teste. Não podia mesmo ter incluído nem a Covid e nem a discussão do clima. Isto poderia ser feito lá em maio, quando a prova ficou pronta, né? Porque a prova foi formatada e pronta em maio. Ele poderia ter sido abrigado um tema novo, talvez na redação. Este ano sobrou espaço nas salas durante o exame. O Enem teve o menor número de participantes desde 2005, 3 milhões e 100 mil estudantes, números bem menores do que 2020 e 2019. As abstenções também ficaram abaixo da média. 26% não apareceram na primeira fase das provas. Os participantes que perderam a prova por problemas logísticos ou que estavam com doenças infecto-contagiosas, como a Covid-19, por exemplo, podem solicitar a reaplicação do exame entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. No caso da ausência por motivos médicos, os estudantes precisam enviar um atestado para a página do participante do Enem. As provas de reaplicação vão ser feitas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Neste domingo, dia 28, é a vez do segundo dia de prova. São mais 90 questões, 45 de ciências da natureza e 45 de matemática. A gente pode esperar uma prova com bastante conta, essa é uma característica do Enem. Os temas abordados, a gente acha que pode esperar no segundo dia um perfil semelhante. Um conjunto amplo de assuntos nas ciências da natureza, na matemática. Eu acho que vai ser uma prova que vai seguir o padrão do Enem de uma boa prova. O João acredita que tenha ido bem no primeiro dia e espera repetir a dose para conseguir a pontuação que o coloque num curso de medicina. Espero ir bem calmo, bem relaxado para a prova, que nem eu fui para o primeiro dia, e dar o meu melhor. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias no Jornal Nacional, 8h30, sempre pelo horário de Brasília. Uma boa noite e até amanhã.